O estado do Rio teve duas eleições suplementares neste ano, uma na cidade de Silva Jardim e outra em Santa Maria Madalena. Um terceiro pleito está confirmado para o dia 7 de novembro em Carapebus. A situação vem acontecendo com mais frequência desde a eleição de 2016. A maioria dos casos se deve à prática de improbidade administrativa ou conta reprovada pelo Tribunal de Contas do Estado e pela Câmara de Vereadores. Um exemplo recente é o do ex-prefeito de Macaé, Aloísio Júnior, que teve as contas reprovadas referentes ao ano de 2019. Ele está inelegível para a próxima eleição, mas ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Muitas vezes, esses relatórios e essas decisões são tomadas no processo em que esse prefeito, essa prefeita, esse governador ou essa governadora estão disputando novas eleições. E aí começa a viver aquele processo de liminares. A Câmara decidiu, por exemplo, rejeitar as contas de um prefeito. Ele fica inelegível. Aí ele recorre à justiça, à própria justiça eleitoral, em todas as instâncias, e eventualmente à justiça comum. Nesses recursos, ele pode conseguir que seja expedida uma liminar, dando a ele o direito de concorrer e enquanto o tribunal não decide no seu colegiado se ele pode ou não concorrer de fato. Então o eleitor, a eleitora votam em candidatos que estão sub judice, ou seja, sob efeito da justiça e concorrendo com base numa liminar, e muitas das vezes essa liminar, quando é discutida no colegiado, ela é cassada. Quando a liminar é cassada, aquele prefeito ou prefeita que foi candidato e que estava com subjúdice, ele perde o direito. Qual a consequência imediata disso? As eleições são canceladas e são convocadas eleições suplementares, como a gente tem visto acontecer aqui no estado do Rio de Janeiro. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, na última eleição, em 2020, em todo o estado do Rio de Janeiro, 1.124 candidatos tiveram registro indeferido. Entre os principais motivos para a cassação estão a ausência de requisito de registro, indeferimento do partido ou coligação ou não enquadramento na lei de ficha limpa. Em primeiro lugar, pela mudança na legislação que passou a ser mais rigorosa no controle dos gastos, dos recursos públicos, certo? Então, por exemplo, quando um prefeito ou uma prefeita, um governador, governadora ou mesmo presidente extrapola os seus gastos, ultrapassa a lei de responsabilidade fiscal, não faz os processos administrativos corretamente, os tribunais de contas, que são órgãos que assessoram o poder legislativo em cada local, eles analisam o desempenho dos governos e fazem um relatório onde eles apontam as eventuais irregularidades. A lentidão do processo judicial muitas vezes acaba desmotivando o eleitor a ir às urnas para escolher, por uma segunda vez, seu representante público. Mas, para este cientista político, é preciso respeitar as etapas e o direito dos candidatos de terem seus recursos analisados e julgados, passando por todas as instâncias. A aprovação de contas são necessárias para que você entenda a lisura da gestão. Então, muitas vezes, isso nos incomoda, mas a gente precisa tolerar e acreditar na justiça, porque ela é a única esperança de uma sociedade verdadeiramente livre.